Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei, escuridão já vi pior. Olá, crianças! Estamos aqui para a nossa aula de ciências e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Sol. Essa musiquinha que a gente acabou de escutar tem um trechinho dela aí na nossa página. Essa música, ela é do Renato Russo e o nome dela é Mais Uma Vez. O refrão que foi colocado aqui no nosso livro diz: mas é claro que o Sol vai voltar amanhã, mais uma vez, eu sei. Então, a gente vai analisar a letra dessa canção e vai analisar também a imagem aí de acordo com as sequências de perguntas, tá? Lá na página 17 do nosso livro de ciências. Questão número 1 aí. A canção diz que o Sol vai voltar amanhã mais uma vez. A presença do Sol todos os dias, a gente consegue perceber aí? Você percebe a presença do Sol todos os dias? Sim, a gente percebe a presença do Sol todos os dias ao amanhecer, entardecer e ao se pôr do Sol, não é isso? Então, a gente consegue observar a presença do Sol todos os dias. Na indagação número 2, ele diz: o que aconteceria às plantas e animais se não houvesse o Sol? Será que era possível existir vida na Terra se não tivesse o Sol? Não, não é isso. Não existiria vida na Terra, até porque as plantas se alimentam do Sol. A gente precisa do Sol para poder sobreviver. E se não existisse o Sol, não existiria planta, não existiria oxigênio, não existiria vida, porque seria muito, muito frio. Então, seria pouco provável que a gente habitasse esse planeta, né? Então, o Sol ele é muito importante para a vida humana e dos animais e das plantas também. Questão 3. E você gosta quando o dia está ensolarado? O que você faz? O que vocês fazem quando o dia está ensolarado? Eu aposto que vocês gostam de brincar quando o dia está ensolarado, não é isso? Lá na página 18, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do Sol. Você já estudou que o Sol é uma estrela e que ao seu redor giram 8 planetas, formando o Sistema Solar. O Sol é muito importante para o nosso planeta. Sem ele, a Terra seria muito escura e fria, e provavelmente os seres vivos não sobreviveriam. Tá vendo aí como é importante o Sol? E aqui embaixo a gente tem algumas questõezinhas aí sobre o Sol. Por que ele é importante? O Sol fornece luz e calor para os seres vivos. Tá vendo? Ele fornece luz e calor para nós e para os animais. Graças à luz do Sol, as plantas produzem o seu próprio alimento. Dessa forma, se desenvolvem. Ele também é muito importante para as plantas. O calor do Sol evapora a água de rios, lagos e oceanos, que depois caem em forma de chuva. Tá vendo? O Sol é muito importante também para produzir a chuva. Ajuda aí nesse processo. O Sol também regula as atividades dos seres vivos. Muitos ficam ativos assim que o Sol surge, dormindo durante a noite, ou seja, o Sol funciona aí como um reloginho para que a gente entenda que o dia já amanheceu, que já está na hora de acordar. O calor do Sol regula a temperatura de alguns animais, como lagartos e outros répteis. Na página 19, a gente vai falar um pouquinho sobre a luz do Sol. Além de quente, o Sol é muito luminoso. Quando ele aparece no céu, fica tão claro que não conseguimos ver outros astros. Quem são os outros astros? A Lua, as estrelas. Chamamos esse período de dia. À noite, quando o Sol não está visível, fica escuro e podemos enxergar muitas outras estrelas, a Lua e outros corpos celestes. Então, as estrelas e a Lua elas não aparecem durante o dia, não é isso? Por que elas não aparecem? Porque o Sol é muito luminoso,
que elas ficam mais escondidinhas nessa luminosidade. A gente só consegue ver o sol. Se quando o sol estiver muito forte, a gente olhar para ele, dói até o olho, não é isso? De tão luminoso que ele é. Aqui na primeira imagem a gente tem o céu durante o dia e na segunda imagem a gente tem o céu durante a noite. Percebam aí a diferença entre um e o outro, tá? O céu durante o dia ele fica bem iluminado, a gente consegue ver as nuvens. E já durante a noite ele fica um pouco mais escuro, mas as estrelas começam aí a aparecer, aparece a lua, não é isso? No decorrer do dia, temos a impressão de que o Sol se movimenta no céu. Mas, na verdade, é a Terra que se movimenta ao redor de si mesma. Ou seja, ela se movimenta ao redor dela mesma, em um movimento semelhante a de um peão. Esse movimento realizado pela Terra é chamado de rotação. Então, o movimento que a Terra faz é de girar como um peão em torno dela mesma, a gente chama esse movimento de rotação. Aqui do lado a gente tem uma imagem da Terra. De um lado é noite, do outro lado é dia. Por que de um lado é noite e do outro é dia? Porque de um lado ela está recebendo a luz do sol. Do outro lado ela não está recebendo a luz do sol, então não é dia. Essa parte aqui que não está recebendo continua sendo durante a noite. Por isso que a gente fala que quando aqui é dia, lá no Japão é noite. Porque estamos aí do outro lado do mundo. E aí o sol só consegue iluminar uma parte do planeta, a outra parte vai continuar sem estar iluminado. Então, esse ladinho aqui vai ser noite. E aí, de acordo com o movimento, esse fenômeno vai sendo trocado. E a Terra vai girando e a outra parte também vai ser iluminada. Certo? No lado da Terra que aparece a luz do Sol é dia e no outro lado é noite. Aqui embaixo a gente tem 3 imagenzinhas, que é o percurso que o Sol faz aí durante todo o dia. Enquanto a Terra se movimenta, o dia acontece. Aqui na primeira figura. De manhã, o Sol surge no horizonte. Aqui ele está surgindo, está nascendo. Ao meio-dia, ele fica bem alto no céu. Na terceira imagem está o meio-dia bem alto no céu. E ao entardecer, ele se põe, dando início à noite. Aqui ele já está se pondo e logo, logo chega a noite. Na Noruega, acontece um fenômeno muito diferente, muito atípico, que se chama Dias Sem Fim. A gente vai conhecer um pouquinho dele. Ao mesmo tempo em que a Terra gira ao redor de si mesma, ela também gira ao redor do Sol. Dessa forma, a luz solar chega ao nosso planeta de formas diferentes, dependendo do período do dia, do ano e da região. Então, aí ele chega de acordo com o período do dia, ano ou da região. Isso aí é variável. Você sabia que em alguns locais o Sol não se põe por cerca de 40 dias no ano? Esse fenômeno ocorre quando o verão nesses locais e é conhecido como Dias Sem Fim ou Sol da Meia-Noite, já que fica claro, inclusive no horário da meia-noite. Observe as posições do Sol durante um dia sem fim na Noruega. Olha aí como que fica o Sol durante um dia sem fim. Ele fica aí bem apagadinho, fica mesmo parecendo que é bem noite. Isso aqui é o que acontece, o percurso dele durante todo um dia sem fim, nessa imagem aqui. Durante o inverno acontece o oposto nesses locais, o sol não aparece por vários dias, ocorrendo as noites sem fins. Os moradores desses locais já estão acostumados, mas não deve ser nada fácil dormir quando está claro e trabalhar e estudar no escuro total. O que você acha? Será? Como que é? Trabalhar e estudar tudo quando está escuro e dormir enquanto está dia, os horários trocados. Deve ser um pouco difícil, né? Se adaptar a uma nova rotina assim, do nada. E são 40 dias
que acontece esse evento na Noruega por 40 dias. Diferente, né? Lá na página 21, a gente vai falar um pouquinho sobre a luz e os objetos. Quando a luz chega a uma superfície transparente, como o vidro, ela consegue atravessar e iluminar do outro lado. Olha aqui. Você já tentou ficar próximo de uma janela durante a noite, bem escuro mesmo? Você não vai conseguir enxergar o outro lado. A gente só consegue enxergar o outro lado da janela por causa da luz que bate e a gente consegue enxergar do outro lado, mas no escuro total a gente não consegue, não é isso? Ela não vai ser transparente. A luz passa através do vidro, por isso conseguimos ver o outro lado da janela. Quando a luz chega à sua superfície translúcida, ela atravessa praticamente e podemos ver apenas os vultos, como aí na cortina. Se a gente botar uma cortina na janela, a gente vai ver praticamente só a sombra, não é isso? Conseguimos ver apenas os vultos através desta cortina, aqui na segunda imagem. Quando a luz chega a uma superfície opaca, como um avião, ela não consegue ultrapassar para o outro lado. A superfície do avião não é transparente, né? Então ela não consegue ultrapassar para o outro lado. Nisso, ela vai formar uma sombra, como a que está aparecendo aqui. É por isso que a gente, quando está andando no sol, aparece a sombra, porque o sol não consegue ultrapassar. Então, ele forma a nossa sombra. Ele não consegue ultrapassar para o outro lado e, por isso, forma uma sombra no formato do objeto. Como o avião é um objeto opaco, a luz não consegue ultrapassá-lo e, por isso, forma uma sombra no oceano. Qualquer fonte de luz, quando atinge uma superfície opaca, produz uma sombra. Você já brincou de fazer formas de animais com as mãos usando uma luz ou uma lanterna? A gente já brincou na nossa sala, né, de fazer aí os bichinhos com as mãos através da sombra, né? Isso foi muito legal, essa brincadeira. Então é isso. Ele forma aí uma luz opaca que produz uma sombra quando não consegue ultrapassar o objeto. Então a gente estudou aí algumas competências e importâncias do Sol e ficamos por aqui. Até mais na nossa aula ao vivo. Tchau, tchau!